Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer os dados da cesta básica, que a gente já falou um pouquinho em detalhes, já demos spoiler para vocês, mas também conhecer os dados da produção industrial. Além disso, a gente vai comentar as falas do Alckmin em relação aos governadores e vamos falar também do derretimento das bolsas de Nova York ontem. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai falar da indústria, né? Então teve os dados industriais, a gente vai falar, teve coisa muito boa, teve coisa ruim, tem efeitos de juros, mas também tem efeito de demanda, de expectativa de demanda. Então a gente vai tratar sobre tudo isso. Vamos falar da cesta básica e seus principais vilões e continuar com essa discussão sobre a inflação de alimentos. E claro, vamos falar também do caos que aconteceu ontem nos Estados Unidos, aí, falas do Trump derrubando todos os mercados, risco de recessão, será que vai aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros? Então está toda essa indefinição lá nos Estados Unidos. Quem diria que ficar fazendo essa confusão toda aí de falas ia acabar causando incertezas na economia, né? Mas antes de tudo isso a gente já pode passar para a nossa agenda, né? Então vamos ver o que é na nossa agenda hoje, Débora? Hoje a agenda está muito enxuta, viu? Uma agenda bem curtinha para vocês. Vamos ver o que já saiu. 5 horas da manhã aqui no Brasil, IPC semanal da FIP. Às 9 horas, pesquisa mensal industrial de janeiro do IBGE, essa a gente vai detalhar para vocês. Relatório de aberturas de vagas, o relatório JOLTS lá nos Estados Unidos sai às 11, relativo a janeiro. E aí continua tendo lá na China o Congresso Nacional do Povo da China, aquela reunião, aquele comitê do governo chinês para decidir rumos da economia e outros aspectos ali do governo chinês e reunião do Ecofin na zona do euro. Então, uma agenda bem curtinha hoje para não tomar tempo e a gente já correr para a produção industrial. Então, conta pra gente, André, como é que foi a produção industrial desse mês? Então, Débora, a produção industrial ela teve uma estagnação, né? Então, teve queda nos últimos 3 meses a produção industrial, mas agora ela apresentou estagnação. Então, ela não cresceu de um mês para o outro. Ela depois teve 3 quedas consecutivas da produção industrial. Isso, inclusive, fez com que você tivesse uma certa desaceleração nesse final do ano, né? Por isso que a gente não teve um melhor resultado. E dessa vez você ficou estagnado, mas com dados melhores do que a gente viu nos últimos, no mesmo, se a gente compara com o mesmo período do ano anterior. A gente tem, inclusive, aqui o gráfico para mostrar para vocês aqui, alguns gráficos que a gente montou. Primeiro, vamos tentar entender o que aconteceu. Se a gente for comparar com dezembro, a gente ficou estagnado. Só que a gente conseguiu uma melhora se comparado ao mesmo período do ano anterior, então de janeiro de 2025 para janeiro de 2024, o crescimento foi de 1,4%, então melhorou o crescimento industrial nesse momento. Com o acumulado no ano, então o primeiro dado do ano então, também ficou em 1,4%, e o acumulado 12 meses vai agora para 2,9%. Vamos ver então nas grandes categorias o que a gente teve, inclusive já explico para vocês aí que o grande problema foram os bens intermediários, que é um grande pacote, né? A maior parte da nossa indústria de transformação está nos bens intermediários. Esses bens intermediários, por exemplo, a produção de alimentos, de bebidas, e você teve uma queda bem considerável, 1,4% de queda mensal desses bens intermediários, o que fez com que o bom resultado que a gente viu nos demais bens, que é de 4,5% nos bens de capital e 3,5% nos bens de consumo, não tivessem força para reverter essa queda nos bens de consumo intermediários. Os bens de capital mostram um bom sinal que mesmo com uma taxa Selic tão elevada, a gente já está falando de taxa Selic na casa dos 13,25%, né? Vai para 14,25% na próxima reunião do Copom, mas já está em 13,25%. Mesmo com toda essa expectativa, a gente vê uma formação de capital bruto, capital fixo, né? Muito interessante. Então, significa que ainda tem demanda por esses bens intermediários no momento. Então isso aí ajuda bastante aí, mostra que mesmo assim, quase que um milagre, né? Que como a Selic tão alta, ainda se prevê uma taxa de crescimento tão grande quanto a gente está tendo agora. Nos bens de consumo, a gente vê que você teve crescimento tanto nos semiduráveis e não duráveis,
com um crescimento de 3,1%, mas o mais interessante são os duráveis, que a gente tem uma alta de 4,4% aí nesse mês. E o que a gente tem nesses bens de consumo duráveis? É a linha branca, automóveis, então aqueles bens que você consome, que você demanda crédito, e mesmo assim com uma perspectiva de que você tem que tomar mais crédito para comprar esses bens, a gente tem então uma alta desse setor. Então parece que a indústria, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu começar o ano reagindo, né? A gente estava muito preocupado na questão de qual seria o efeito da Selic nisso, o ritmo de atividade econômica nesse começo de ano, e mesmo que a indústria no geral não tenha tido um bom resultado, a gente vê aí que ela teve um resultado de qualidade, formando bastante capital bruto. Para continuar, a gente ainda tem os destaques que a gente pode observar aí nesse mês aí, que a gente tem, ó, que a gente vê que a indústria extrativa caiu bastante, 2,4%, e isso ajudou a você ter uma boa queda, mesmo com a indústria de transformação subindo 1%. A gente vê outros produtos aí, ó, produtos têxteis, você teve uma alta de 1,4%, papel, celulose, produtos de papel, uma queda de 3,2%. Metalurgia subiu, máquinas, equipamentos e materiais elétricos, onde está a linha branca, por exemplo, subiu 4,3%. Você tem máquinas e equipamentos, no geral, que seja um trator, um guindaste e tudo mais, uma alta de 6,9%. Automóveis, 3%. Móveis, 6,8%. Daí você vê, por exemplo, que já chega em um monte de setor com acumulado de mais de 10%. Esses com grande valor agregado. Equipamentos de informática, materiais, aparelhos e materiais elétricos. Você tem também os veículos automotores, móveis, então a gente vê aí um bom sinal nesse começo de ano que mesmo com a taxa de juros atrapalhando, parece que a indústria aí conseguiu ter um fôlego. A gente vê que a indústria extrativa e os bens intermediários foram aqueles que atrapalharam. Você vê aí que, por exemplo, na parte de celulose e papel, que é um bem intermediário, você tem então essa queda bem considerável. Então a gente vê que poderia ter sido melhor se você não tivesse uma taxa de juros tão grande. Mas mesmo assim, aquilo que mais depende da taxa Selic, inclusive, foi aquela que mais cresceu. Um fenômeno bem interessante, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha aqui a composição, né, para além das grandes categorias, quando a gente olha os destaques, ou até mesmo as grandes categorias, isso chama bastante atenção. Porque quando a gente olha essa tabela, por exemplo, dos destaques, a indústria extrativa ela teve queda de 2,4% e papel, celulose e produtos de papel ali também tiveram uma queda expressiva. Mas quando a gente olha os bens, né, os itens de maior valor e que são sensíveis a crédito, a gente vê uma alta. E apesar ali do PMI, do Índice dos Gerentes de Compras, ter apontado para uma queda nesse mês, né, entre dezembro e janeiro, porque aqui a gente está vendo a variação mensal entre dezembro de 24 e janeiro de 25. Apesar da gente ter visto uma queda no PMI, isso não mostrava uma contração, mostrava uma desaceleração da atividade industrial. Só que mesmo assim, e mesmo com os desafios colocados no próprio PMI, que seria ali um início de formação de estoque, a taxa de juros, o câmbio muito elevado, tudo isso trouxe um cenário bem desafiador que levou a essa desaceleração. Sim, ela aconteceu. Se a gente pensar que ficou no 0 a 0, não teve uma expansão forte da nossa indústria. Mas quando a gente olha individualmente aqui as atividades ou as seções industriais, a gente vê que quem puxou realmente poderia estar sendo prejudicado já pela taxa de juros. Exemplos, máquinas e equipamentos, veículos automotores, os próprios móveis, a linha branca. Então, esses são normalmente setores sensíveis ao crédito, setores que as pessoas precisam do crédito para comprar. E eles parece que perpassaram esse desafio, ainda que refletem o PMI de janeiro. Vamos falar agora então também de outro problema que tem na economia brasileira, que é a questão dos alimentos. E parece que não vai ter essa desaceleração tão forte que a gente estava imaginando, né? Porque a gente olha a cesta básica desse mês aí, de fevereiro, e ela ficou mais cara em 14 das 17 capitais pesquisadas. Você teve que Goiânia, Florianópolis e Porto Alegre, que foram as capitais que tiveram baixa, mas em todas as demais a gente teve uma alta. Vamos ver aqui as tabelas para a gente começar a destrinchar aqui esse assunto e vocês entenderem bem tudo o que está acontecendo. A média brasileira foi de uma alta de 1,46% e está na média no Brasil, que a cesta básica está 6,64% mais cara do que estava 12 meses atrás, ou seja, em fevereiro de 2024.
a gente vê que altas que se destacam, São Paulo teve uma alta de 1,02, Rio de Janeiro uma alta de 1,51, Florianópolis teve queda, que nem já tinha falado, Campo Grande 1,27, Natal 2,28, João Pessoa 2,58, Salvador 3,84, Recife 4,44, Aracaju 1,58. Um fenômeno que a gente vê é que a maioria das altas elas estão ocorrendo mais nas capitais do Nordeste. Então a gente vê que no Nordeste que a gente tem as altas mais observadas. Então a gente vê que é mais forte no Nordeste essas altas. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é a questão aí também de como que você tem, então, essa contribuição em relação aos preços médios. Então, vamos ver aqui em relação ao salário mínimo, né? Vamos colocar aqui para ver como que está o custo da cesta básica em relação ao salário mínimo. A gente tem aqui a próxima tabela, tem ó, a média brasileira é que o valor da cesta básica já está pegando 51,45% do salário mínimo, que a média brasileira está em 122,53% o valor da cesta, né? A cesta de São Paulo pega 61,28% do salário mínimo, enquanto a do Rio de Janeiro você tem uma alta de 58,04%, Florianópolis 57,52%, Campo Grande 55,08%, Brasília 55,02%, Natal 46,19%, João Pessoa 45,24%, Salvador 44,84%, Recife 44,55% e Aracaju 41,38%. Então a gente já vê que a média da cesta básica também já está pegando quase metade do salário mínimo aí nesse momento. Quais foram as maiores altas se a gente observar a cesta básica aí de São Paulo como referência? Então vamos ver quais são os grandes inimigos. O tomate foi o que teve maior alta na cidade de Recife, por exemplo, em 44,52%. Café em pó em Florianópolis subiu 23,81%. A batata subiu 14,18% em Campo Grande. O arroz agulhinha subiu 4,12% em Aracaju. E a carne bovina subiu 2,38% em Vitória. A gente está voltando àquela questão de sazonalidade do tomate. Importante a gente explicar isso para vocês, justamente pelo fato de que nesse momento, nesse período do ano, sempre existe problemas na safra de tomate. O que acontece geralmente é o seguinte, que por causa do problema de ter com muita chuva e você também ter altas temperaturas, isso prejudica o hortifruti como um todo. A gente vê problemas nas hortaliças, cebola, cenoura. O tomate é um dos mais afetados. Então o tomate ele está amadurecendo muito rápido. Então quando ele amadurece muito rápido, ele fica pequeno e ele também estraga mais rápido. Então você tem um tomate que ele está pequeno, que ele estraga tão rápido que ele não tem tempo de chegar para ser comercializado. Então você vê aí muito tomate estragando muito rápido. A gente até viu algumas cenas de gente jogando tomate fora, né? Porque aquele tomate não estava valendo nada. E aqui chega no grande comércio, é aquele tomate que você acaba... Como que eu poderia explicar? Então, é aquele tomate que acaba sendo... que tem de uma qualidade um pouco melhor, que consegue ter as condições mínimas aí para ser comercializadas. E isso encarece bastante o preço do tomate. Então, todo mundo que foi na feira esse mês aí viu que o tomate aumentou de preço. A gente também tem algumas quedas interessantes para a gente falar aqui, ó. Então, vamos colocar o quadro das quedas. A gente teve que o tomate caiu no Rio Grande do Sul, porque lá... provavelmente o clima ficou um pouco mais ameno, a produção de tomate conseguiu ficar melhor. A batata caiu 14,8% em Belo Horizonte. O feijão preto, você teve uma queda de quase 8% em Vitória. O óleo de soja caiu 7,7% em Salvador. O feijão carioquinha caiu 5,5% em Goiânia. E o arroz agulhinha caiu 4,3% caiu 4,3% em João Pessoa. E também a gente tem uma tabela aqui para finalizar esse assunto falando das altas anuais, ou seja, o que você teve aí anualmente aí de maiores altas. Você viu o café em pó é o grande vilão mesmo, né? Que o café em pó ele subiu quase 114% em Goiânia nesse ano, 112% em Brasília,
o tomate subiu quase 47% em Recife e o óleo de soja subiu 36,87% em Campo Grande. Então a gente vê aí um sinal de alerta bem amarelo aí ligado, porque a gente viu nos dados do IPCA 15 que a inflação de alimentos podia estar arrefecendo, podia estar dando uma diminuída, podia estar dando uma queda um pouco maior. Só que o que a gente viu é que, na verdade, a gente tem aqui uma aceleração, pelo menos o que está mostrando aí os dados do IGPDI, que a gente falou ontem, também os dados também os dados dessa balança, dessa cesta básica de hoje também, a gente vê aí que fica um tanto quanto perigosa a situação, porque parece que voltou a subir mais os alimentos do que a gente estava esperando anteriormente. Então a gente não sabe aí como que vai ser essa situação, tá certo? Vamos falar então agora da questão aí dos alimentos, né? Porque você tem então que ocorreu um pedido para falar sobre os alimentos nesse momento, né? Você teve o pedido aí do governo federal, né? O Alckmin pediu como uma das partes das contrapartidas de falar da questão dos alimentos foi você fazer com que os estados também fizessem parte dessa contribuição e você tivesse aí alguns estados zerando o valor do ICMS da cesta básica, né? Você tem que, por exemplo, Amazonas, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo já isentam ou reduziram a cesta básica, mas você ainda tem muitos estados que eles estão bem, vamos dizer assim, reticente em tratar sobre esse assunto, né? E isso aí é uma coisa que a gente complicado você pensar assim em fazer esse pedido, né? Porque sim, beleza, seria uma ajuda bem interessante você conseguir fazer com que esse ICMS fosse zerado e reduzisse o preço dos alimentos, principalmente aqueles alimentos que são produzidos por pequenos produtores, que sim, esse ICMS menor ia conseguir reduzir o preço do alimento aí na ponta, seria bem interessante, né? Mas o que de fato a gente tem, o que de fato aconteceria, por exemplo, se a gente fosse pegar na questão do café, na questão da carne bovina e muitos outros que você tem um mercado mais oligopolizado, é que eles não teriam esse efeito todo. E pedir para os estados terem uma perda arrecadatória também é uma coisa complicada. A gente viu os efeitos que a gente teve com a questão da queda do ICMS, do fim do ICMS para a gasolina. Você teve perdas bilionárias dos estados aí. Claro, aí tem a questão política. Um monte de governador bolsonarista aceitou essas perdas agora, e depois agora está chorando essas perdas junto com o governo Lula, daí colocaram a culpa no governo Lula. E esses mesmos governadores aí dificilmente, por exemplo, o caso do Zema em Minas Gerais, ele dificilmente vai aceitar zerar ICMS, ainda mais que ele está com uma guerra fiscal aí gigante com o governo Lula, né? Então não é muito simples assim você simplesmente ficar pedindo para os governadores acabarem fazendo essa medida aí, porque cada um tem seu cofre, cada um tem a sua necessidade arrecadatória. A gente tem estados aí que dificilmente perderiam mais, inclusive, em relação a isso. Então, não é uma tarefa fácil, sim. Eu acho que, assim, teria outras formas. Eu sei que a questão de você realizar um controle do preço dos alimentos é uma questão complicada, justamente pelo fato de que, quando você tem, então, uma queda desse preço a queda do preço dos alimentos não é uma coisa que você consegue num toque de mágica, você não consegue tabelar o preço dos alimentos, você tem que trabalhar muito mais com a questão de fazer controle de oferta porque a demanda é muito rígida, é muito fixa, e você tentar mudar os custos quando você tem alguns setores que são mais oligopolizados, como grandes grãos, como o setor da carne, ele também não vai ter efeito, ele teria mais efeito na pequena agricultura. Então é uma coisa realmente complicada. E essa questão de você querer zerar, para mim, é mais aquela coisa para inglês ver, os efeitos não seriam tão grandes, seriam mínimos, né? Então, essa aqui é pelo menos a minha opinião em relação a tudo que está acontecendo, né? Então,
Vamos falar aqui também do que aconteceu ontem. Muita gente perguntando sobre o que aconteceu ontem, né, nas bolsas mundiais, porque você teve uma queda do Ibovespa de 0,41%, uma alta do dólar de 1,7% e as bolsas nos Estados Unidos simplesmente despencaram, né? O que está acontecendo? Surgiu um risco maior de recessão nos Estados Unidos. Você teve a divulgação de alguns dados, o Donald Trump ainda falou que teve algumas falas no sentido de que se precisar aguentar uma recessão ele vai aguentar, mas as medidas dele são necessárias para isso, naquela leva de que aquilo lá nada mais é do que um remédio amargo, né? Então a gente tem essa situação, né? Então vamos ver aqui, a gente até montou aqui um quadro para vocês verem como que foi o fechamento das bolsas no mundo desse dia de ontem, né? A gente tem que a Nasdaq caiu 4%, chegando a 17.468 pontos. A gente tem que o S&P 500, que é muito ligado em empresas de tecnologia, caiu 2,69%. O Dow Jones caiu 2,08%, fechando em 41.911 mil pontos. O Ibovespa fechou com uma queda de 0,41% em 124.519 pontos. O Ibovespa estava indo bem ontem, o dólar estava inclusive em tendência de queda, até que começou a surgir esses rumores aí de recessão nos Estados Unidos. E essa recessão tem nome e sobrenome, é o Donald Trump, porque o pessoal está começando a cansar de avisar ao Donald Trump o quê? Que as falas que o Trump está fazendo de coloca a tarifa, tira a tarifa, agora a gente vai taxar vocês, não, mas agora esse setor não vai ser taxado, não, mas agora essa coisa vai ser taxada, essa coisa não vai ser taxada. Está criando uma incerteza na economia. E a pior coisa que você tem para uma economia é incerteza. Você precisa fazer planejamento econômico. Os grandes bancos, você teve falas do Goldman Sachs ontem, do JP Morgan, falando, gente, é o seguinte, é impossível você fazer planejamento econômico com um cenário de tanta incerteza. Então não dá para você fazer isso. Quem ganha com isso é especulador de bolsa e quem está brincando de Bitcoin no mercado, nas bolsas de valores, no mercado financeiro. Isso aí para a economia real é um desastre, porque você imagina que você é um industrial do meio oeste dos Estados Unidos. Você sabe qual que é o aço que você vai ter que fazer os contratos futuros, fazer essas negociações? Porque o aço que eles poderiam comprar seria um aço, sei lá, canadense ou brasileiro, mas vai taxar o aço nessa quarta-feira? Ele vai tirar, ele vai prorrogar isso? Qual que vai ser o custo do aço que eu vou comprar? Para já programar aqui as minhas próximas etapas de contratar pessoas para minha linha de produção. Será que eu vou precisar aumentar minha linha de produção? Vou ter que comprar aço aqui. Será que a qualidade do meu produto vai ficar alterada com o aço que eu estou comprando daqui? As cadeias produtivas, elas não mudam de uma hora para outra. Então fica todo mundo nessa grande incerteza, todo mundo aí, o Donald Trump fica tentando fazer essa tomada, né, tentando pautar o noticiário toda hora, e é isso que acontece. Você tem então cada vez mais incerteza, cada vez mais uma dificuldade de planejamento econômico, cada vez daí você tem que a economia começa a mostrar sinais de desaquecimento, de desaceleração, todo mundo com a incerteza sobre como será a economia com essas tarifas e com tudo mais, e você acaba ficando, os agentes econômicos acabam ficando perdidos, então não é uma coisa fácil. Isso aí, se você tiver uma crise nos Estados Unidos, acontece uma crise no resto do mundo inteiro, porque aí vira uma crise de proporções globais. A gente tem menos dependência americana do que a gente tinha anteriormente? Tem, mas isso respinga no Brasil, isso respinga na Europa, talvez não tanto na Ásia, que é muito mais ligado à China e à Índia hoje, mas você tem então uma série de desdobramentos, uma série de efeitos em cascatas em demais economias do mundo. Então por isso que a Bolsa Brasileira responde tanto. Por isso que muita gente vai lá agora, e naquela paradoxo interessante que tem, que você tem uma crise esperada para os Estados Unidos, todo mundo vai comprar título público para ficar na segurança do título público, porque sabe que a última coisa do mundo que vai falir é um governo. E o governo dos Estados Unidos também é a última coisa que vai falir no mundo.
se você tiver um problema de o governo americano não poder pagar a sua dívida pública, vai ser o menor dos problemas que você vai ter nesse não recebimento da dívida pública. Provavelmente você vai estar com uma hecatombe mundial já acontecendo para isso acontecer, para isso ter ocorrido antes, né? Mas o que a gente tem, então, é isso. É o temor que as políticas do Donald Trump têm, que podem causar nos Estados Unidos, os efeitos que isso pode causar nos demais países do mundo, e isso tudo está afetando aqui as bolsas mundiais. Gente, vamos falar então agora, para a gente terminar, vamos chamar aqui a nova programação, porque ontem vocês já viram o ICL Urgente estreando, né? Então foi uma maravilha, um sucesso. E hoje também tem programa novo na grade aí. Chegou o grande dia aí, mais um programa diferente, tudo que você já assistiu no ICL. Vai ser hoje às 7 horas da noite, às 19 horas. Vai estrear o Precisamos Conversar, o seu novo espaço para debater tudo sobre o que está acontecendo nesse mundo em ebulição. Vai ser a Juliana Baroni na apresentação e comentários de Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sara Zara. Esse encontro semanal era discutir os temas mais urgentes da atualidade com inteligência, pluralidade, humor e, acima de tudo, com o olhar feminino sendo a história. Então não vamos perder essa estreia histórica que vai acontecer logo após o N1 hoje, às 7 horas da noite. E você quer receber link da transmissão de conteúdo exclusivo? Acesse o icl.com.br/conversar, entre no grupo exclusivo do WhatsApp que a gente montou aqui para essa nova programação. E também vamos chamar vocês aqui, mais uma vez, para a nossa live que vai acontecer no domingo, né? Às 8 horas da noite, dia 16 de março, né? Que vai ter a nossa aula magna inédita no Brasil pela primeira vez, tratando aí do Muhammad Ali, que é essa lenda, né, que fala sobre as lutas dos direitos humanos, igualdade racial, um cara que foi o maior boxeador de todos os tempos, e ele foi além disso, né, porque ele foi um ícone da resistência negra dos Estados Unidos, desafiou o sistema a se recusar da guerra do Vietnã, por exemplo, jogou a medalha fora, né, depois que ele teve seus direitos cerceados, inclusive, né. Ele perdeu título, dinheiro, mas não perdeu a dignidade e mostrou que para ser um campeão, ele ser uma lenda, né? Ele é histórico, ele é imortal, né? Hoje, né? Isso vai muito mais do que acontece no ringue, é sobre nunca baixar a cabeça e diante da justiça. Então vamos conhecer mais aí sobre essa lenda, né, junto com a filha dele, a Mariun Ali, né, que vai estar falando com o Eduardo Moreira, ela que é ativista socióloga, né, nesse dia 16 de março. Então não pode perder, gente, é imperdível. Para quem é fã do Ali aí, ó, é maravilhoso aqui, ó. Vamos lá, icl.mercado.com.br. E hoje até já foi agredido por William De Luca aí na entrada do programa, então realmente ele está querendo que esse embate aconteça. Vamos então já votar aí, usar o nosso link aí para vocês fazerem aí a inscrição aí, já clicar o sininho já toca lá para vocês na hora lá e vocês não perdem. É imperdível, tá bom, gente? Então agora eu vou entregar aí para nossos amigos do Rolê ICL aí, William De Luca e o Guga Noblar, e eu volto amanhã com a Débora, que teve que se ausentar, ela teve um pequeno problema aqui, ela se ausentou hoje, mas amanhã ela tá de volta. Então, gente, um grande abraço e até a próxima. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe, lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mariun Ali. Você não pode perder.